O Livro dos Espíritos, Formação dos Seres Vivos. A pergunta 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Pergunta 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A terra lhes continha os gérmenes que aguardavam momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os gérmenes de todos os seres vivos. Estes gérmenes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar à disposição regular que constitui o cristal. Porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos, se conservam gérmenes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses gérmenes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver, o que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos, pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meios de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Pergunta 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o gérmen primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenómeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os gérmenes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhe é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Pergunta 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Pergunta 49. Se o gérmen da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que se não formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos.